Quando surge família Palmeiras, sabadão agitado aqui no Verdão, hein, família? A gente tá em data FIFA, porém os trabalhos não param. O Verdão tá treinando na academia, como a gente pode ver. Se reapresentou nessa quinta-feira e Andreas Pereira tem destruído nos treinos, hein, família? Caio Jorge foi cortado da seleção e de prontidão, Ancelotti já chamou o Andreas Pereira, que tá chamando a atenção nos treinos do Verdão, beleza? E como o tema do vídeo de hoje é basicamente falando sobre o Andreas, vamos ver tudo que a mídia esportiva tem repercutido aqui. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like pra fortalecer, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Palmeiras teve um jogador convocado para a seleção brasileira. No Palmeiras, Andreas Pereira mal chegou e já voltou a ser lembrado pela seleção brasileira. Foi convocado por Carlo Ancelotti no lugar do contundido Caio Jorge para o jogo contra a Bolívia na terça-feira pelas eliminatórias da Copa de 2026. O jogador recém-contratado terá agora menos tempo para treinar com o Verdão nesse período da data FIFA. A primeira atividade do atleta com Abel Ferreira e os novos companheiros aconteceu na quinta-feira. Nessa sexta ele participou dos treinamentos pela manhã e no sábado ele já se junta à seleção na Granja Comari em Teresópolis. Bom, mesmo assim o Palmeiras conta com o meia no retorno do Brasileirão. O nome dele já está no bid. A expectativa é de que o novo camisa 8 faça a estreia pelo Verdão no dia 13 de setembro, no próximo fim de semana, no Allianz Parque, contra o Internacional. Os jogadores, inclusive, estão focados nessa partida, como falou o Aníbal Moreno, que completou recentemente 6 jogos com a camisa alviverde. Já estamos de volta no trabalho, focado para fazer um grande jogo contra a Inter e fica com os 3 pontos. De volta ao treino desta quinta-feira, Rafael Veiga, que perdeu espaço nos últimos jogos e vem sofrendo com lesões, está em transição física, fez o aquecimento junto com o elenco e depois trabalhou separado com o núcleo de performance do Palmeiras. Para a sequência de treinos neste período de data FIFA, o Verdão terá 6 desfalques de atletas convocados para as suas seleções. Além de Andreas Pereira, Flaco Lopes, que foi chamado pela primeira vez para a seleção argentina, Gustavo Gomes e Ramon Souza, que estão com a equipe paraguaia, Piquerez e Emiliano Martinez com o Uruguai. Lembrando que depois do jogo contra o Internacional pelo Brasileirão, o Palmeiras viaja para a Argentina para encarar o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. Andreas Pereira, que jogou pouco agora recentemente na seleção brasileira, jogou 1 minutinho no jogo contra o Equador, foi a última participação dele. E se ele volta ao futebol brasileiro de olho em Copa do Mundo, a convocação veio rapidamente, porque Andreas Pereira já foi chamado por Ancelotti para o lugar do Caio Jorge. No Equador e Paraguai? Tinha, né, PVC? Ele joga 1 minuto contra o Equador, né? Foi a participação. A torcida do Cruzeiro deve estar felizona, né? Perdeu o Caio Jorge justo antes do confronto contra o Galo. Pois é. E aí, Júlio, Andreas merece essa convocação? Frustra um pouco os planos do Palmeiras de adaptá-lo rapidamente para que ele entre em campo logo, né? Pelo Palmeiras. Mas essa é uma questão do Palmeiras, do Abel Ferreira. Para a seleção brasileira, um jogador que chega, ele que já fazia parte ali do grupo, né? Mas agora sendo convocado. E pensando no jogo contra a Bolívia já, é um desafio que um teste para um jogador é muito difícil, né? Porque é duro você ser testado com mais de 4 mil metros de altitude. Teoricamente não vai jogar, né? Assim, teoricamente tem mais gente na frente na fila, né? Não só falando dele, mas o Ancelotti está fazendo testes, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Concordo. E aí quem entra numa fogueira danada, né? Tipo, se prove aí, querido. Vá lá e se prove nesse jogo. E principalmente porque você pode até falar assim, mas o jogador tem que se provar, tem que o tempo inteiro. Mas é uma situação tão específica, ela não é replicável, né? Você não vai ter jogo com 4 mil metros de altura, de altitude, nem na preparação da Copa e nem na Copa. Ainda, se você tiver certeza que você vai estar sediado como o Brasil... Não esteve, né? Na Cidade do México. Esteve no México, nas Copas do México, óbvio, mas em Guadalajara. E se você tiver certeza que você vai jogar na Cidade do México, que tem uma altitude relevante, não é nem perto de La Paz, mas importa, né? Jogar na Cidade do México é diferente do que jogar a nível do mar, do que jogar mesmo em São Paulo, que já é uma cidade de 800 metros de altitude, mas você não sabe disso, você não tem... Então, assim, a altitude para teste, ela é uma crueldade, né? Ela é uma crueldade, realmente vai... E um jogo que vai valer muito para a Bolívia. A Bolívia precisa ganhar para ter a chance de ir para possivelmente ir para a repescagem. Então, sim, quem for testado lá na Bolívia...
vai entrar no que você chamou de fogueira. Precisamos arrumar uma outra palavra para isso, né? Tem que ser outra palavra. Pois é uma pedreira mesmo. É uma situação muito difícil. PVC, rapidinho para a gente ir para o break. Andréas merece a convocação nesse momento? Ele é parte do grupo. Assim, pelo que ele jogou. Ele não jogou... Eu não acho que ele jogou na seleção para ser um jogador de seleção brasileira indiscutível. Mas ele é parte do grupo desde o Fernando Diniz. Então, ele, sendo parte do grupo, mesmo sem ter estreado na temporada 2025-26, eu acho que ele está dentro. É coerente a convocação. E a gente imagina hoje, dentro dessa formação, nesse esquema, o Andréas Pereira jogando como o camisa 8, como o segundo volante, no lugar que, nos últimos jogos, foi do Lucas Evangelista. É por aí, né, Mauro? Mas ele também pode jogar mais avançado. De repente, o Abel pode mudar até o esquema do time do Palmeiras. Sim. Eu vejo muita gente também falando aí do Rafael Veiga, se não dá pra recuperar o futebol do Veiga, se não dá pra fazer uma O Palmeiras dupla. está trabalhando bem isso, né? E o Veiga tem essa capacidade e esse até caráter de entender que Felipe Anderson é um jogador que pode jogar por dentro. Sim. Maurício também pode jogar por dentro. É muita opção boa, né, cara? Assim, e um dos méritos do Abel nem sempre reconhecido, às vezes até que ele extrapola, foi assim em 21, que ele não é um treinador ele tem uma ideia básica de jogo, mas ele não é treinador de um esquema só. Ele já fez linha de 4, já fez linha de 3, jogou a final da Libertadores vencida contra o Flamengo com uma linha de 5, jogou a final do Mundial pedido pelo Chelsea com uma linha de 6. O Palmeiras jogou num 6-3-1. Né? O Rony, artilheiro, história do Palmeiras, foi lateral direito, uma linha de 6 contra o Chelsea. O Scarpa naquela final contra o Flamengo. Ele foi ala pela esquerda. Jogou como ala. Como fez a linha de 5, o Piqueires foi o zagueiro pela esquerda. Então, assim, o Abel às vezes até exagera em muitas mudanças. Então, assim, e até pela capacidade, inteligência e experiência do Andréas Pereira, ele vai ser utilíssimo em várias das funções. E outro tanto dos méritos do Abel é que ele consegue fazer um grupo em que os jogadores, quando saem quase todos eles, ou todos eles saem com muita gratidão a ele, ou a esmagadora maioria deles, e ao clube também. E ele consegue deixar jogadores históricos, como é Rafael Veiga, insisto, o jogador que mais gols fez em 111 anos de Palmeiras, né? Em jogos decisivos, ninguém fez mais que o Rafael Veiga, nem Heitor, nem César Maluco, nem Ademir da Guia, nem ninguém, nem Bahia. Ele consegue preparar e o Veiga entender as necessidades do momento. Então, quanto a isso, o Palmeiras está em ótimas mãos. E lembrando de novo, que a gente fala muito aqui na Jovem Pan, desde que o Abel chega ao Palmeiras em novembro de 2020, nunca ele passou por um processo tão grande e ao mesmo tempo necessário de reformulação. E em 25 ele perde seu maior jogador, que é o Estevão, perde o melhor palmeirense em 25, que é o Richard Rios, que eu acho que será melhor substituído com outra característica para o Andréas Pereira, e não está podendo contar com o Paulinho, né? O Paulinho a full, né? Então, assim, ele está conseguindo, possível, fazer coisas muito boas mesmo ainda no Palmeiras, era com os desgastes óbvios e naturais e algumas coisas que ele mesmo, Abel, acaba desgastando. Tem esse jogador também, né? Tem o Paulinho. Pro ano que vem. Aí você imagina o time do Palmeiras. Paulinho de 10, Andréas Pereira de 8, Felipe Anderson, camisa 7, Vitor Roque, camisa 9. Jogadores de muita qualidade, e não lembro, assim, o Palmeiras recente, puxando pela história recente do Palmeiras, um jogador, assim, unanimidade com essas camisas que eu citei. Assim, jogadores bem refinados, tecnicamente falando. Sem dúvida, um excelente elenco. Isso não se pode mesmo criticar Lele, Anderson e o próprio Abel. E, claro, facilitado pelo dinheiro que se tem. Aí você pode até discutir se o Facundo valeu tudo isso, se o Sousa tá valendo tudo aquilo, se o próprio Felipe Anderson, mas por outras razões, não tá rendendo o que rendeu e muito na Itália, sobretudo na Lazio. Mas, enfim, é um time de extrema qualidade. Um elenco, um grupo dos melhores da história do Palmeiras. Se vai rolar, não sei. Mas que tem potencial para isso, tem. A informação de bastidor que envolve o Andréas Pereira e o Palmeiras, e o Andréas tá aproveitando aí essa data FIFA para conhecer os processos dentro do clube, toda a estrutura, que a gente sabe, a estrutura da academia de futebol é maravilhosa para os jogadores do Palmeiras, também para se entrosar com os companheiros. Então aproveita essa pausa aí de data FIFA para integrar o grupo, já de olho no Internacional, já de olho também na Copa Libertadores, se aproxima o duelo de quartas de final contra o River Plate. Já foi regularizado no bid da CBF o Andréas Pereira, será inscrito nos próximos dias na Libertadores, então a tendência é que ele já possa realizar a estreia contra o Internacional e disputar os 2 jogos das quartas de final contra o River Plate. Então essa semana é importante para o jogador chegar, conhecer os companheiros, começar a se entrosar. Esses dias são importantes, serão importantes esses dias para o Palmeiras de treinamento. E falando nisso, a informação é do UOL, a condição física de Andréas Pereira na chegada ao Palmeiras surpreendeu a comissão técnica de Abel Ferreira. Ele mostrou já estar pronto para estrear e treina com o elenco na academia de futebol, tendo essa expectativa de ganhar bons minutos no retorno da data FIFA. O Palmeiras se reapresentou na manhã de quinta-feira, o Andréas participou do treino ao lado do elenco. Nos últimos dias, o elenco estava de folga e o Andréas estava fazendo testes físicos lá no centro de treinamento do Verdão. Andréas Pereira na Premier League, temporada 24-25, 33 jogos, 25 como titular com a camisa do Fulham, 6 participações, 2 gols, 4 assistências, 7 outras grandes chances criadas, acerto no drible, 65%, 3 bolas recuperadas por jogo em média e 8 cartões amarelos. O que agrega o Andréas Pereira a esse elenco do Palmeiras? Bruno Prado e Vampeta. Um jogador de muita qualidade, um meia, um armador que chega à frente também, bate de média e longa distância. Acho que pelo esquema utilizado neste momento, a tendência é que ele ocupe o lugar que hoje é do Evangelista mesmo, porque o Palmeiras ele tem utilizado os 2 atacantes juntos, o Roque e o Flaco. Então os dois, quando o time está sem a bola, por exemplo, o Abel aí, ele dificilmente abre mão de defender com 2 linhas de 4 e 2 mais soltos. Aí deixa 2 mais soltos sem a bola. O Roque e o Flaco hoje estão dessa maneira. Mesmo quando ele não joga com pontas, ele joga com o Maurício e Felipe Anderson, eles partem da ponta para o meio e sem a bola eles defendem o lado. Então eu imagino o Andréas fazendo uma função centralizada e hoje como ele está com os 2 atacantes,
eu imagino que ele vai ocupar o espaço do Lucas Evangelista, mas eventualmente numa mudança de sistema ele pode jogar mais à frente. É um dos melhores meias brasileiros hoje, então é um cara que agrega muita qualidade ao time do Palmeiras, assim, um articulador, um armador, um jogador dinâmico e ainda jovem, ainda é um cara que tem alguns anos em alto nível, então eu gosto bastante. O Palmeiras, ele traz qualidade pro seu elenco, não só a quantidade, não só uma posição que estava faltando alguém, ele traz um jogador de muita qualidade, um jogador que melhora o nível do elenco. O que a gente lembra da passagem do Andrés aqui pelo futebol brasileiro antes com a camisa do Flamengo e esses 3 anos vestindo a camisa do Fulham, mas especialmente aqui no Flamengo que a gente teve a oportunidade de conhecer o futebol do Andrés mais de pertinho. Eu lembro não só a visão de jogo dele, uma visão de jogo apurada, mas também um jogador que batia muito bem na bola, né? A bola parada tem uns gols de falta, você pode procurar na internet depois, do Andrés Pereira. O Palmeiras também ganha esse homem da bola parada, né? Esse jogador que pode ser decisivo numa cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Os últimos gols de falta do Palmeiras eu lembro do Rafael Veiga, até um recente agora pela Libertadores desse ano, pela fase de grupos. O Piquerez, que treina bastante. Antes tinha o Zé Rafael, que saiu pro Santos, mas enfim, quando saiu o Gustavo Scarpa, acho que o Palmeiras ficou sem esse jogador por algum tempo, e o Andrés Pereira preenche também essa função dentro do grupo do Palmeiras. E Vamp, como eu citei aqui com o Mauro Betting, né? Camisa 9 do Palmeiras, Vitor Roque. Camisa 10 do Palmeiras, Paulinho. Camisa 7, Felipe Anderson. E agora o camisa 8, o Andrés Pereira, né? Muita qualidade nesse time do Palmeiras, embora o Abel não possa contar com um desses atletas, que é o Paulinho, que só volta ano que vem. Ele perdeu o Richard Rios, né? Jogador da seleção colombiana, que provavelmente vai estar aí na próxima Copa. Mas ele agora ganha também um reforço de peso de seleção brasileira, né? Já tinha sido convocado antes, em outras oportunidades. E agora volta ao Palmeiras, recebe essa notícia aí, que eu acho que o Palmeiras só ganha mais ainda quando ele sendo convocado, que é uma motivação maior, próximo de Copa do Mundo, todo mundo brigando por vagas, e ele vai ter que jogar muito para poder estar nessa relação. Então, se estiver jogando muito, o clube só ganha com isso, né? E eu gosto dele também, essa qualidade toda que você falou, Pedro. Tem muito mais jogador que participa muito do jogo, quer sempre estar com a bola no pé. Uma bela contratação. Do que o Palmeiras gastou aí de 700 e poucos milhões, essa é a melhor, para mim. Mais do que o Vitor Roque? Porque o Vitor Roque, eu digo assim, camisa 9, o torcedor já vinha pedindo e enchendo o saco da Lena Pereira faz tempo. O Chiquinho é bom, tá jogando bem, é legal, mas o Andrés Pereira tá na frente. E a gente sabe que muitos desses jogadores do Palmeiras, pela qualidade que tem, eles poderiam estar jogando mais, poderiam estar apresentando mais, né? Então... O Souza foi titular na seleção paraguaia. Ele é bom jogador. Eu queria só falar um negócio que a gente toma todo cuidado, e tem que ser tomado cuidado, a questão do pisão na bola do Andrés Pereira, lá no jogo contra o Flamengo e tal. Assim, pra mim ele era o melhor jogador do Flamengo, um dos melhores em campo, quando ele pisa na bola, a maneira bizarra, e sai o gol do Daverson e tal. E logo, no dia seguinte, sobretudo na segunda-feira, e até hoje, várias camisas do Palmeiras com o nome de Andrés Pereira, né? Por conta do erro, tal, sabedor e tal. E agora muda, evidentemente, ele figura, né? E se deve sempre lembrar isso, acho que tem que se lembrar, faz parte da história do futebol brasileiro e sul-americano, mas com o respeito que merece o Andrés Pereira, que ainda teve a coragem e a força de continuar jogando nos meses subsequentes pelo Flamengo e não estava jogando tão mal, mas qualquer coisa virava. Se o Zico, extrapolando o nível estratosférico do Zico, se o Zico tivesse tido aquele erro, claro que é o Zico, né? Mas assim, teria um crédito. Assim, um jogador que não é o Zico, evidentemente vai ser cobrado de uma maneira exacerbada, que eu compreendo lá do torcedor, até lá da imprensa rubro-negra, tudo bem. Mas assim, de novo, com o respeito que é devido. E, sobretudo, com o respeito profissional, que não se pode, eu já falei isso aqui na Jovem Pan, mas quero reiterar. Assim, até por gente séria, né? O que aconteceu com o Rui Rei, com o Corinthians Ponte Preta de 77, 78, tem uma história do Andrés Pereira, até pelo tempo, pelo que é a carreira e pela vida dele, é completamente distinto. Andrés Pereira na seleção, Vampeta. Gostou? Gostei, pra mim ele já tinha que estar já nessa lista aí, né? Mais um jogador da Premier League, né? Hoje, defendendo as coisas, vem pra defender as coisas do Palmeiras. Ontem foram 7 que jogam na Premier League. E o Andrés Pereira poderia estar nessa lista tranquilamente aí. Desses 25 a princípio que o Ancelotti chamou, agora fiquei surpreso. Pra mim era a vaga do Casemiro. Eu não sabe o Caio Jorge, então... também pensei quando chegou a informação, falei, então entrando na vaga do Casemiro. Mas pode fazer, quer dizer, não é a mesma função, né? Pode jogar um pouquinho mais atrás, né? Mas é surpreendente, sim. Bom, já era jogador de seleção, não é novidade. Tem qualidade até pra estar... É engraçado, eu fiz aquela lista de 26, o Ancelotti tá certo mesmo, né? Tem uns 70. O Andrés Pereira vai estar na minha. O Brasil com opções do meio pra frente. O Andrés Pereira, que até pouco tempo atrás, no comando do Dorival Júnior, foi chamado, fez um golaço, inclusive de voleio, né? Um golaço de voleio lá no Mané Garrincha em Brasília, contra o Peru. Já tem um gol nessas eliminatórias e agora é chamado pelo Carlo Ancelotti na vaga do Caio Jorge, Bruno Prado. O Caio Jorge entrou no jogo ontem, né? Eu não sabia que ele tinha machucado, né? Ele entrou, foi até o fim. O Andrés convocado, ele estava na primeira convocação do Ancelotti e agora está de volta à seleção brasileira. Acho que aproveita também, né? Já que ele perdeu um atacante, ele tem muitos atacantes, ele convoca um jogador de meio, já que ele perde também o Casemiro. Ontem o Jean Lucas foi cortado do banco, ele tinha 24, ele podia levar 23 pro jogo, ele cortou o Jean Lucas do Bahia. Então ele já tem ali uma reposição. Imagino que o Andrei vai ser o titular no lugar do Casemiro. Ele tem o Bruno Guimarães, ele tem o Jean Lucas, agora tem o Andrés, tem o Paquetá, então ele tem opções. E pro ataque ele tem bastante gente também. Mas o Andrés é um cara que tá no bolo aí, tá na briga por vaga na Copa do Mundo. Como você falou, ele já esteve com o Dorival várias vezes e esteve na primeira do Ancelotti. Então ele tá na briga. Vamos ver como ele vai se desenvolver no Palmeiras. É um jogador de alto nível, uma boa contratação no Palmeiras e se jogar dentro do normal, ele vai brigar sim para estar na Copa do Mundo do ano que vem. Família, então essas foram as notícias de hoje aqui do Verdão, nesse sabadão agitado com a convocação do Andrés, né, cara? Uma convocação de última hora. Caio Jorge acabou se machucando e foi cortado. Ancelotti acabou por trazer o André de volta, o jogador que já tinha sido convocado por ele, né? Inclusive meteu aquele golaço de voleio lá que a gente viu contra o Peru lá. Baita golaço. É um jogador
jogador de seleção, cara. Jogador que já vem pronto da Europa, vai brilhar no Palmeiras, tenho certeza. E já chega, cara. O cara chegou ídolo, já foi pra seleção, já tem uma Libertadores, uma assistência, sem nem jogar ainda pelo Palmeiras. Cara, sensacional. A gente acompanha aqui os comentários aqui, ó. Andreas Pereira pelo Palmeiras. Isso aqui é no Insta do Palmeiras, tá? O Insta oficial do Palmeiras. Andreas Pereira pelo Palmeiras. 0 gols, 0 jogos, 1 assistência, 1 Libertadores, convocado para a seleção brasileira. Cara, ídolo total. 0 jogos, 1 título de Libertadores e 1 convocação. Craque. Só tem comentário da hora, só comentário positivo a respeito do Andreas, da convocação dele. E merecido, né, cara? O cara joga muito mesmo, o cara já tá preparado. Já veio de uma liga europeia lá, né? Premier League, a principal liga do mundo, no caso. E joga muito, cara. Vambora, vamos pra cima. Infelizmente agora ele também não vai poder dar continuidade na preparação no Palmeiras, mas tá tranquilo. Ele já chega pronto, ele vai voltar da seleção, já vai estrear contra o Internacional com certeza, no próximo sábado, dia 13, né, cara, pelo Brasileirão. E tem tudo pra dar certo aí no Palmeiras. E também pode ajudar o Rafael Veiga a dar a volta por cima, né, cara. Os dois jogando junto ali pelo meio, tenho certeza que vai dar bons frutos pro Verdão aí, família. E é isso, cara. Essas foram as notícias de hoje aí. O Palmeiras segue se preparando na academia, segue treinando forte, porque assim que acabar a data FIFA, no dia 13 já tem Verdão contra o Internacional, beleza? E aí fica a expectativa aí do Andreas estrear pelo Palmeiras, da volta do Rafael Veiga e a dupla Flaco Roque, que tá jogando muito, né, cara? Espero que dê continuidade pro resto da temporada pra gente conquistar algum título esse ano aí, se Deus quiser, o tetra da Libertadores, beleza? Então é isso, família. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, beleza? Deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Avante palestra, os Porco é Louco. Até o próximo vídeo. É nóis.